Eu vou ler aqui um texto muito desafiador para a gente, que é um texto mal entendido por muitos, inclusive deu origem a algumas práticas equivocadas ao longo da história. Lucas capítulo 6, versos 17 até o 26. Até o 25. Vou ler nessa versão da Bíblia Mensagem que está aí para alguns. Tem algumas Bíblias aqui ainda disponíveis, quem quiser. Aqui na frente tem duas, ali tem mais uma. Quem quiser, fica à vontade, tá? Página Lucas 6, página 1466 nessa Bíblia. Ok? Vou ler para vocês. Esse texto, ele está colocado imediatamente após o chamado dos 12 discípulos de Jesus. Descendo a montanha com o grupo, Jesus parou na planície. Estava rodeado de discípulos e logo foi cercado também por uma multidão imensa. Um mundaréu de gente da Judeia, de Jerusalém, até mesmo das cidades litorâneas de Tiro e Sidom, vieram desejosos de ouvi-lo e de serem curados de suas enfermidades. Todos tentavam tocar nele, e quando dele saía poder, quem nele tocava era curado. E ele começou a falar: abençoados são vocês, quando nada têm para oferecer, quando vocês saem de cena a mais de Deus e do seu governo. Na versão mais antiga, abençoados de vocês que são pobres ou humildes. Abençoados são vocês quando sentem fome de verdade. Ele é comida e bebida, é alimento incomparável. Abençoados, bem-aventurados vocês que têm fome e sede de justiça. Abençoados são vocês que sofrem por terem perdido o que mais amavam. Só assim poderão ser abraçados por aquele que é a fonte de toda a alegria. Considerem-se abençoados sempre que forem odiados, agredidos, expulsos ou caluniados para me desacreditar. Isso significa que a verdade está perto o suficiente para os consolar. Consolo que os outros não têm. Alegrem-se quando isso acontecer. Comemorem, porque ainda que eles não gostem disso, eu gosto, disse Jesus. E os céus aplaudem, pois sabem que vocês estão em boa companhia. Meus profetas e minhas testemunhas sempre enfrentaram essa mesma dificuldade de serem caluniados, de serem odiados, de serem agredidos e expulsos dos lugares. Mas ai de vocês, coitados de vocês que amam os seus bens materiais. Vocês não receberão mais nada. Na versão mais antiga, ai de vocês ricos que amam os seus bens materiais, porque vocês já receberam a sua recompensa. Coitado de vocês que estão satisfeitos com vocês mesmos e com o que têm, vocês passarão necessidade. Coitado de vocês que vivem apenas se divertindo, vocês conhecerão o que é dor de verdade. Vou ler o 26 também. Cuidado de vocês que dependem da aprovação dos outros, sempre preocupados em agradar a todos. Essa escravidão compromete a sinceridade. Lembrem-se de quantos profetas corruptos receberam a aprovação de seus antepassados. Não repitam o mesmo erro. Numa primeira leitura, como disse, esse texto aqui deu origem a, por exemplo, ou fortaleceu o movimento do voto de pobreza. Ai dos ricos, bem-aventurados os pobres. Como se Jesus estivesse fazendo uma apologia à pobreza em detrimento da riqueza. Não é isso que Jesus faz nesse texto. Jesus não condena os ricos porque são ricos, nem exalta os pobres porque são pobres.
O que Jesus está fazendo aqui é uma crítica, que ele fazia o tempo inteiro, ao status quo estabelecido, religioso, político, representado ali pelos saduceus, fariseus, escribas, que retratavam essa situação que Jesus está apontando. Eles eram aqueles que oprimiam os mais fragilizados em benefício dos seus ganhos pessoais. E Jesus está falando a partir, lembra, o texto diz, viu uma multidão seguindo Jesus, uma multidão que estava cansada, sobrecarregada, quando Jesus diz, venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. É desse lugar que Jesus está falando, dessa gente que está cansada, sobrecarregada, oprimida, fragilizada socialmente. E Jesus está olhando lá para o templo, por exemplo, e para os religiosos e dominadores da religião, e dizendo, vocês que estão aí, vocês não estão olhando para cá. Jesus está falando e fazendo a crítica para aqueles que se faziam merecedores dos ganhos do eterno, como se Deus tivesse dando para eles, porque eles merecem mais do que os outros que não têm. Lembra-se da oração do fariseu? Senhor, obrigado porque não sou como esses pecadores. E ele enaltecia a si próprio, como diz o texto. Por isso, num dos ais aqui, esse é o texto conhecido como o capítulo dos ais. A bem-aventurança de Lucas é diferente de Mateus. Em Mateus nós temos 8 bem-aventuranças. Em Lucas a gente tem 4. E em seguida os ais. Ai de ti, ai de você, ai de você, ai de você. Coitado de você, nessa versão da Bíblia Mensagem. Num dos ais, Lucas vai dizer que eles já receberam a sua recompensa. Ou seja, já foram consolados pela posição que ostenta, pela riqueza que possuem. Mais uma vez, repito, Jesus não exalta a pobreza e condena a riqueza como valores que se opõem e brigam entre si, sendo a pobreza uma virtude e a riqueza algo que seja detestável. Não é isso que Jesus faz, mesmo porque, se a gente observar os relatos dos evangelhos, nós vamos ver que Jesus era seguido por pessoas que sustentavam o seu ministério, e eram pessoas ricas. Estava ali ao lado de Jesus, por exemplo, Susana. Susana era a esposa de um oficial de Herodes, rica. José de Arimateia, que cedeu a sepultura para Jesus ser posto depois que ele expirou. Fala, Ruth, nossa professora. Joana. Falei Susana, né? Susana é minha sobrinha, ato falho. Estou sem os óculos aqui, eu fui tirar a cola, tirei cola errada, né? Nicodemos, que era um dos principais da sinagoga, os próprios Mateus e Zaqueu. Mateus foi um discípulo mais de perto, mas Zaqueu depois ele restitui aquilo que ele tinha defraudado, mas o texto não diz que ele deixou de ser rico. E muitas mulheres, Maria Madalena, muitas mulheres, muitas viúvas acompanhavam Jesus e sustentavam o seu ministério. Jesus não condena a riqueza. Até um dito, né, contra, um dito popular quase, assim, a última coisa que um pobre precisa é ter mais um pobre, que o rico deixe de ser rico para ser mais um pobre. E Calvino, João Calvino, dizia, o pobre existe para que ele sempre se lembre de como Deus é misericordioso, que vai mandar a sua misericórdia através de um rico. E os ricos existem para que eles saibam o quanto Deus é bom e fez dele ou deles tão prósperos. Riqueza e pobreza não é uma questão de virtude ou de algo que seja detestável.
O que Jesus está dizendo é: o que você faz no lugar onde você está? Onde está a sua segurança? Onde está a sua proteção? Onde você coloca aí a sua fé? Mas Jesus faz uma crítica. Ele critica aqueles homens lá que estão usando a sua posição e os seus bens para oprimir e para explorar os mais fragilizados. Além disso, Jesus está advertindo aqueles homens e todos nós, apontando para o perigo de se sentirem autossuficientes, enganando-se a si próprios, perdendo o verdadeiro sentido da sua proteção e segurança. Como nós nos enganamos quando colocamos a nossa segurança e a nossa proteção em algo que está na nossa mão. Já falei para vocês aqui, a minha mãe me abençoou muito nesses 2 últimos anos, quando fez essa pergunta: você está na mão de quem? A igreja está na mão de quem? Seus filhos estão na mão de quem? Sua família está na mão de quem? E eu, nas palavras da minha mãe, burro, seu burro. Minha mãe é portuguesa, então você já sabe como é que é, né? Nada contra os portugueses, mas é o tratamento mais assim, mais direto. Não está nada na tua mão. Como quem dizendo o que Jesus diz aqui para os seus discípulos e para nós: está tudo na mão do Eterno. Na prática, esse sentimento desses a quem Jesus critica fazia com que eles olhassem para as pessoas e para a vida de cima para baixo. Julgavam o tempo inteiro. Julgavam aqueles que não estavam na condição deles como imerecedores, por exemplo, dos favores de Deus. Proscritos, não raras às vezes, excluindo pessoas do culto, que na época era o primeiro dever do cidadão, e era como ele se sentia incluído na sociedade. Jesus faz a crítica e diz que vocês estão praticando assim, vocês estão olhando de cima para baixo, julgando o tempo inteiro. E aí sabe o que Jesus faz? Jesus faz diferente. Jesus olha de igual para igual. Jesus olha o leproso e toca nele, quando ninguém queria tocar, muito menos os religiosos. Jesus olha de baixo para cima. O próprio Zaqueu, o texto diz que Zaqueu sobe numa árvore para ver Jesus. É muito significativo isso, e a Bíblia é cheia de símbolos. Quando a religião opressora, legalista, olhava de cima para baixo, Jesus encarnando o próprio Deus bondoso e trazendo o seu reino de misericórdia, de justiça, de paz, faz questão de não olhar Zaqueu de cima para condená-lo, julgá-lo e condená-lo, mas ele olha de baixo para cima, olha para Zaqueu e diz: Zaqueu, desce daí. Olha de baixo para cima. O texto diz que Jesus escrevia na terra quando trouxeram uma mulher adúltera. Olha de baixo para cima para aquela mulher e diz: mulher, onde estão os teus acusadores, os teus julgadores? Quem olha de cima para baixo para você? Nem eu tampouco. O olhar de Jesus é diferente, é diferenciado, e Ele quer ensinar isso para os seus discípulos, e quer ensinar isso para nós. Mas você sabe por que é tão difícil para mim e para você introjetar isso? Porque a gente vive numa sociedade baseada em performance, lucratividade, produção. A gente acha que vai conseguir se proteger e ter segurança naquilo que a gente produz, na riqueza que a gente tem.
em 2013, acho que foi em 2011 ou 2013, eu tive uma experiência existencial. Eu, com um grupo de amigos aqui, fomos para a África do Sul para encontrar com o nosso mentor lá. E ficamos um tempo maravilhoso, ficamos 15 dias, e a gente aprendeu muita coisa, além de um safari maravilhoso que a gente fez. Visitamos as favelas de lá, que são muito diferentes da nossa aqui. Visitamos projetos sociais belíssimos e encontramos com um mentor do nosso mentor, chamado Trevor Hudson. E ele nos apresentou um ciclo da graça. Depois o Silvio teve isso aqui de segunda mão. O ciclo da graça foi um diagrama que o Viktor Frankl com o Emil Brunner, Viktor Frankl, terapeuta, Emil Brunner, teólogo, eles elaboraram um diagrama a partir de um estudo feito com missionários na Índia. E o Viktor Frankl foi chamado para cuidar desses missionários que estavam passando por um estresse muito violento. E ali todo o grupo de missionários foi diagnosticado com burnout. E houve suicídios, separações, abandono da fé. E a junta de missões estava preocupada porque pessoas, missionários, que foram chamados para lidar com algo tão especial como a fé, estavam se sentindo assim. Eles tinham um chamado de levar o Evangelho, apresentar Jesus, o reino de Deus, e esses que tinham essa mensagem estavam passando por isso. E eles então foram ali identificar o que estava acontecendo com esses missionários. Identificaram o seguinte, que eles estavam nessa roda viva, assim como a nossa sociedade funciona. Os missionários estavam pressionados para performar, para apresentar resultado, porque eles precisavam dar relatórios para as suas juntas, porque precisavam do sustento. Então, eles fizeram o seguinte diagrama: os missionários partem do resultado. O resultado vai fazer com que eles cumpram todas as suas missões. A sua missão está diretamente relacionada ao seu resultado. E aí, a depender desse resultado, você tem um status, a sua imagem está posta, e então você tem a recompensa, que é a sua imagem, quem você é. Então vejam que parte do resultado para significar toda uma existência. E aí, olhando para isso, falei, cara, ninguém aguenta produzir o tempo inteiro, tirar leite de pedra. E aí o Emil Brunner, teólogo, diz assim, mas a gente tem um caminho, vamos observar como Jesus funciona? E aí foram olhar a vida de Jesus. Começaram no mesmo lugar. De onde parte Jesus? E aí foram do início do ministério de Jesus, quando Jesus foi levado a João para ser batizado. E quando no batismo ele recebeu aquela voz, você, ou este é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer, você é a alegria da minha vida. Isso se repetiu nos momentos mais difíceis da vida de Jesus. E Jesus parte não do resultado, mas parte da sua identidade. Quem eu sou o amado do meu Pai. Isso fazia com que ele tivesse toda a relação, isso é quem ele era o amado, toda a relação de Jesus, todos os papéis, sua missão, e aí o resultado, que não era performance, não era produção, era frutificação. Olha que diferença. Por um lado, pressão de resultado, performance, fazer acontecer para que eu seja reconhecido. E Jesus não. Eu já tenho o meu reconhecimento. Eu já sou amado.
Eu não preciso fazer mais nada. Eu só preciso viver e anunciar aquilo que eu fui chamado para anunciar. O reino do meu Pai. E Jesus não quebrou. Em momento algum, Jesus quebrou. Mesmo quando ele suou sangue, ele não quebrou. Há uma diferença muito grande naquilo que Jesus apresenta. Em oposição à roda viva, ou à roda da vida que a gente entrou. A matemática de Deus é muito diferente. Muito diferente. O que Jesus queria para os seus discípulos e para nós é dizer que a real proteção e a segurança que precisamos vem do alto, do Pai das luzes, de Deus que nos ama tanto e sabe muito bem cuidar de nós. Por isso ele nos dá o grande mandamento. Qual é o grande mandamento? Amar a Deus. Fica só aí, a gente repete, eu sei que você já sabe. E por vezes é difícil, alguém já falou assim, como é que eu vou amar Deus se eu não vejo Deus? Como é que eu vou falar com Deus se eu não ouço Deus? Quando nós reconhecemos, irmãos, que Deus é o nosso resgatador, que Deus é aquele que nos sustenta, que Deus é aquele que nos ama, quando a gente reconhece que nada do que temos e somos vem dele, isso abre espaço na nossa alma para uma coisa que é fundamental para a gente amar alguém: gratidão, reconhecimento e gratidão. Quando a gente se abre para reconhecer isso, o nosso coração se abre para amar a Deus. E isso é tão importante. Minhas amigas, meus amigos, a coisa mais importante da nossa vida é termos Deus na nossa vida. Se você é pobre, se você é rico, seja quem você, qual o espectro da vida que você esteja enquadrado, a coisa mais importante da nossa vida é termos Deus na nossa vida. Tudo, absolutamente tudo que você é, tudo que você tem, não há como alcançar proteção e segurança sem Ele. Não há sentido para a vida sem Ele. Ele vai dizer: ai de vocês que colocaram a esperança de vocês em outro lugar, senão no eterno. Você pode ter o melhor trabalho, você pode ter o melhor salário, você pode ter a melhor condição financeira, você pode ter o que você quiser, você pode ser o mais pobre, pode ser o mais miserável. Não adianta, é dele que nos vem todas as coisas. Deixe-me apresentar dois extremos aqui, e eu vou encerrar essa reflexão. O Rony já trouxe a água aqui, eu não falei, né? Você já recebeu o seu galardão. Acho que foi em 2008 o crack dos bancos nos Estados Unidos, foi, né? Eu estava ouvindo um documentário, as reportagens sobre então, e um caso me chamou a atenção: o suicídio de um bilionário. O bilionário se suicidou porque perdeu 8 bilhões, gente, 8 bilhões de dólares. Ele não aguentou, suicidou, porque só restaram para ele 2 bilhões de dólares. Ele tinha 10 bilhões de dólares, perdeu 8 e não aguentou. O juízo de valor que a gente faz aqui, que eu faço, eu não consigo nem imaginar que seja 8 bilhões de dólares. Talvez, caramba, 2 bilhões era coisa pra caramba. Mas Jesus afirmou para nós: onde está o teu tesouro, ali está o teu coração.
O tesouro da vida dele estava nos 8 bilhões. Não importava se ele tinha esposa, filhos, amigos, amores. O tesouro dele estava naquele lugar. Por isso ele não aguentou viver sem os 8 bilhões. Esse é o primeiro exemplo que me saltou aqui quando eu li esse texto. O segundo é a Dona Dolores. Quem lembra da Dona Dolores? Eu tenho um pacto com a minha alma de todo ano falar pelo menos uma vez da Dona Dolores. Então, já vou inaugurar 2025 falando da Dona Dolores. Quem foi Dona Dolores? Uma senhorinha de 45 centímetros, desse tamanhozinho, com as mãos enxerradas assim, pernas recolhidas, magrinha, com a voz muito fraca. E ia lá para visitar a Dona Dolores, lá em Senador Camará, Vila Aliança, visitar com um grupo de jovens, tocando violão, a gente vinha pela rua brincando, aquela coisa de garoto, zoação, não sei o quê. Quando a gente entrou na casa da Dona Dolores, já começou um portãozinho assim, aqueles que se arrasta no chão para abrir, era chão. E quando a gente entra na casa da Dona Dolores, todo mundo ficou mudo, porque era uma casa que não tinha piso, era chão, era terra, e um cômodo só. E quando a gente chega ali no cama da Dona Dolores, uma menina começou a chorar, e o pessoal ficou meio assim, sem saber o que dizer. Dizer o quê, né? E aí a minha mãe, a portuguesa, diz assim: Dona Dolores, está todo mundo com pena da senhora. Fala para eles, Dona Dolores, a senhora está triste? E a Dona Dolores, com a vozinha, nunca mais esqueço essa voz, com a vozinha bem assim: não, meus filhos, não fiquem com pena de mim, eu sou muito feliz, eu tenho tudo, Deus é meu amigo, Jesus é meu amigo, eu tenho tudo. Essa mulher estava ali, ela nem sempre foi assim, foi mãe de 3 ou 4 filhos, não me lembro mais. Na última gravidez teve uma complicação, não sei se foi a anestesia, e ficou tetraplégica. Então ela já estava na cama há 20 e poucos anos, tetraplégica, só mexia com os olhos e falava. O marido levava mulheres para aquele cômodo para ter ali a sua relação na frente dela, e aquela mulher sofrendo tudo o que sofreu, só disse isso: eu sou muito feliz, eu tenho tudo, Jesus é meu amigo, Deus é meu amigo. Quando a gente entende o que Jesus disse, e diz Jesus para nós, quando a nossa segurança não está em outro senão nele, quando a nossa proteção não vem de outro lugar senão dele, Jesus diz: vocês são bem-aventurados. Se vocês choram, vocês serão consolados. Se vocês têm fome e sede, ele vai saciar vocês. Se vocês estão com medo, ele vai proteger vocês. Ricos e pobres, independentemente do lugar e de quem você seja. Essa é a verdade do Evangelho. Jesus nos apresenta, no fundo, o que a nossa alma deseja é exatamente isso: que eu e você amemos a Deus, nos sintamos amados por Ele, e que desejemos de coração estar aos pés dele, para sermos amigos dele. Tem um vídeo que eu queria passar para vocês, que fala aqui, não sei se todos vão conseguir ler, a letrinha está meio borrada, mas no final ele diz que a última coisa, ou a primeira coisa que nós vamos ouvir quando Deus nos levar e abrir as portas dos céus, Deus vai nos fazer uma pergunta:
vocês sabem, ou vocês sabiam, o quanto eu amava vocês? Olha só. In the 48 years since I was first ambushed by Jesus in a little chapel in the Allegheny Mountains of western Pennsylvania, and in literally the thousands of hours of prayer, meditation, silence, and solitude over those years, I am now utterly convinced that on Judgment Day, the Lord Jesus is going to ask each of us one question, and only one question. Did you believe that I loved you? That I desired you? That I waited for you day after day? That I longed to hear the sound of your voice? The real believers there will answer, yes, Jesus. I believe in your love and I tried to shape my life as a response to it. But many of us who are so faithful in our ministry, in our practice, in our church going, are going to have to reply, well, frankly, no, sir. I mean, I never really believed it. I mean, I heard a lot of wonderful sermons and teachings about it. In fact, I gave quite a few myself. But I always thought that was just a way of speaking, a kindly lie, some Christian's pious pat on the back to cheer me on. And there's the difference between the real believers and the nominal Christians that abound in our churches across the land. No one can measure like a believer the depth and the intensity of God's love, but at the same time, no one can measure like a believer the effectiveness of our gloom, pessimism, low self-esteem, self-hatred, and despair that block God's way to us. Do you see why it is so important to lay hold of this basic truth of our faith? Because you're only going to be as big as your own concept of God. Remember the famous line of the French philosopher Blaise Pascal? God made man in his own image, and man returned the compliment. We often make God in our own image, and he wants us to be as fussy, rude, narrow-minded, legalistic, judgmental, unforgiving, unloving as we are. In the past couple of 3 years, I have preached the gospel to the financial community in Wall Street, New York City, the airmen and women of the Air Force Academy in Colorado Springs, 1,000 physicians in Nairobi. I've been in churches in Bangor, Maine, Miami, Chicago, St. Louis, Seattle, San Diego, and honest, the God of so many Christians I meet is a God who is too small for me, because he is not the God of the Word, he is not the God revealed by and in Jesus Christ, who this moment comes right to your seat and says, I have a word for you. I know your whole life story. I know every skeleton in your closet. I know every moment of sin, shame, dishonesty, and degraded love that has darkened your past. Right now, I know your shallow faith, your feeble prayer life, your inconsistent discipleship, and my word is this. I dare you to trust that I love you just as you are, and not as you should be, because you're never going to be as you should be. Esse é Brennan Manning. Brennan Manning, pregador de encher estádios. Numa conferência para mais de 20 mil pessoas, ele saiu assim aplaudido, porque falava desse jeito. E saiu do estádio, entrou num quarto de hotel e bebeu até cair, porque era alcoólatra. E a despeito da sua situação, ele sempre lutou contra o alcoolismo, mas nunca se sentiu indigno do amor de Deus. Não importa quem você é, seja, a posição que você ocupe, não é em outro lugar que a gente encontra força, segurança, proteção, senão nesse amor. Deus nos convida para sermos seus amigos e caminharmos assim, como amigos de Deus.